hoje que eu vou ensinar vocês a fazerem um melhor biscoito de nata da sua vida. Esta é uma receita de biscoito de nata bem mineirinha, feito do jeitinho que é feito lá na roça, tá? Então não tira o olho da telinha, fica ligadinho nessa receitinha mineira que eu tenho certeza que você aí vai adorar. Então antes de eu ir pra receitola, nossa parceria de sentar o dedo nesse like, se for novo no canal, se inscreva ativando as notificações para não perder nenhum vídeo. Combinado? Agora chega de falação, vem comigo pra receita. Bom, meus amigos, para fazer esse biscoitinho de nata, ó, exclusivo das roças de Minas Gerais, é bem simples. Primeiro, nós vamos usar, é claro, farinha de trigo. Essa farinha de trigo aqui é sem fermento, tá? É farinha de trigo comum. Aqui tem 240 gramas ou 2 xícaras, tá? De farinha de trigo. Aqui eu vou acrescentar 300 gramas de amido de milho, tá? Ou então 2 xícaras de amido de milho. Vou acrescentar aqui também, ó, 200 gramas ou 1 xícara bem cheia, tá? Mas tem que ser bem cheia de açúcar refinado, tá? Vou agora dar uma agregada nesses trem seco aqui que eu adicionei, tá bom? E agora vem com um dos ingredientes que é essencial para poder fazer esse biscoito de nata, tá? Que é a manteiga. Ô Will, eu não tenho manteiga, eu posso usar margarina? Pode, mas a qualidade superior, topzera, do jeitinho que a gente faz aqui em Minas é com manteiga, tá? E essa manteiga, ó, ela tá em temperatura de pomada, tá vendo? Ela tá bem molinha, tá? Ó, vou acrescentar aos pedaços, desse jeito aqui, ó, para ficar mais fácil de agregar nessa parte seca da receita, tá bom? Ó, tudo espedaçadinho, tá vendo? Deu uma agregada aqui na massa. Agora nós vamos usar aquela mesma técnica para fazer massa podre de torta, tá? Que é fazer ela virar uma espécie de farofinha. Ou seja, você vai pegar os seus ingredientes secos e serrar na mão desse jeito assim, ó. Você vai passando na mão aqui para poder agregar toda a manteiga, tá? Para ela poder ficar toda aderida nesses nossos ingredientes secos, tá? Olha só, o próprio calor da sua mão vai fazendo a manteiga ficar mais amolecida e aderir nos nossos ingredientes secos. Olha só como é que ficou bem bacana, olha, ficou parecendo uma farofinha, tá vendo? Ó, a manteiga tá toda aderida aqui. E agora veio o ácido da nossa receita, né? Que é a nata, tá? Que eu tô usando cerca de 200 gramas de nata, que gira em torno de uma xícara, tá? Uma xícara cheia de nata. A xícara que eu uso para poder medir minhas receitas é xícaras de 240 ml. Combinado, meus amigos? Ó, então vou chuchar essa nata aqui. E agora, sem medo de ser feliz, sem nojinho, vamos começar a aderir esse trem aqui, ó, com a mão mesmo, ó, até ficar uma massinha bem maleável, né? Bem característico pro biscoito de nata. E olha aqui, meus amigos, vocês viram aí que eu dei meio que uma acelerada no vídeo, olha só, chegou muito rápido, ó. Eu misturei em torno de 1 a 2 minutos, tá? Não foi mais do que isso, não, ó. Eita, minha lupa até cortou aqui. Releva isso aqui, meus amigos, ó. Mas eu demorei em torno de 1 a 2 minutos pra ficar neste ponto aqui, tá vendo, ó? Top demais, né? Ah, detalhe. Eu sei que vai ter muita gente que vai perguntar: ô Will, eu não tenho acesso, eu não consigo comprar nata. O que eu posso substituir? Você pode usar creme de leite, tá, pessoal? Desde que seja de boa qualidade, tenha um percentual de gordura alto, tá bom? Você consegue fazer esse biscoitinho e fica delicioso, tá? Então agora vamos começar a moldar essa massa aqui, né? Mostrar pra gente poder formar aqueles biscoitinhos, tá bom? Então bora lá. Bom, amigos, agora aqui em uma assadeira, vocês podem ver que eu até forrei ela aqui com papel manteiga, mas se não tiver papel manteiga não tem problema, só untar com margarina ou manteiga, tá? Que também vai dar super certo. Você tem várias formas, vários jeitos de poder mandar esse biscoito de nata para poder assar, né? De modelar ele. Você pode pegar essa massa, levar para a geladeira, tá? Que ela vai endurecer. E aí você consegue modelar ela com aqueles famosos biscoitinhos, né? Que eu não vou conseguir fazer direito porque ele tá bem molinho, ó. Mas você consegue fazer aqueles famosos biscoitinhos espirais de nata, tá? Aqueles tradicionais. Você consegue fazer ele de rosquinha também, tá? E você, do jeito que tá aqui, ó, você também consegue fazer aquele também tradicional, aquela bolachinha, né? Você faz a bolinha, achata um pouco e vem aqui, ó,
com o garfo e ó, fluft, e faz aquela marquinha. Tá vendo? Ó, você também consegue fazer, tá bom? Detalhe que você pode fazer isso aqui tudo e levar para congelar e manter até 60 dias na geladeira, tá? Aí você pode tirar, assar e se deliciar com seu biscoitinho de nata, tá bom? Só que aqui eu vou fazer de outro jeito, que é o jeito que eu mais gosto. Que eu vou pegar, ó, um saco de confeitar com um bico bem bacana, tá vendo, ó? E vou colocar aqui em cima, ó. Vou mostrar pra vocês como é que eu pingo, ó. Primeiro eu pego, tá, o meu bico de confeitar e não posiciono ele aqui, ó, na forma, tá bom? Eu posiciono ele alto. Pra quê? Quando eu espremer a minha massa, ó, ela não achatar. E aí eu consigo fazer o círculo perfeito, ó. Aqui, ó. Desse jeito. Pode até ajudar com a mãozinha aqui, ó. Não tem problema, ó. Tá vendo? Então vamos lá mais uma vez. Não encosto na forma, tá? Eu espremo ela aqui no alto, ó, e faço o círculo, tá? Porque aí ela sai mais no formato cilíndrico, né? E fica mais assimétrico, ó. E aí vem com a mão e só encosto. Olha só que bonito que fica. E tá aqui, meus amigos, olha só. Pinguei todas. E eu tava pensando uma coisa aqui agora bem interessante, porque pra gente que trabalha com confeitaria há muitos anos, pra gente é normal, mas talvez pra você aí que faça pela primeira vez, ou às vezes não tenha experiência de usar um saco de confeitar, aqui eu tô usando um saco de confeitar com o bico, como eu falei pra vocês, né? Como essa massa é um pouco mais pesada, é pingável, porém um pouco mais pesada. Tipo a samantilha, a Samanta, né, ou Carolina, conhece em outros lugares, né, a bombinha temperada, até mesmo os biscoitos de queijo, né, que é pingado também, que a gente faz muito aqui em Minas. Geralmente, se você for usar o saco de confeitar de plástico, esse saco de confeitar é um pouco mais frágil, na hora que você aperta, ele pode estourar, né? Tanto é que os confeiteiros profissionais usam um saco de confeitar de pano, ou então de silicone mais reforçado, né? Esse aqui é baratinho, você encontra em qualquer lugar. Vou dar uma dica pra vocês para que o saco não estoure e fique perfeito assim, ó, na hora que você for pingar, ó. Que é você colocar 2 sacos de confeitar aqui, ó. Aqui dentro tem 2 sacos de confeitar, tá vendo? Eu coloco a massa dentro do primeiro aqui e o primeiro eu coloco dentro de dentro de um outro, né, saco de confeitar, ó. E aí fica bem mais resistente na hora que você for pingar, tá? Dica do Will aí, ó. Use 2 sacos de confeitar, um dentro do outro, que não vai estourar e o seu biscoito ou o que você esteja fazendo vai sair perfeito. Olha só. E essa fornada aqui, pessoal, eu vou fazer daquele jeito que eu falei. Vou fazer a bolinha e amassei com garfo, tá vendo? Eu fiz a bolinha, amassei com garfo. O método mais tradicional que eu acho que tem de biscoitinho de nata aí, que geralmente quase todo mundo conhece. Então, vou levar essas minhas 2 formas, tá? Olha o tanto que rendeu, meus amigos. Olha o tanto, é muita coisa, meu, misericórdia. Vou levar para forno pré-aquecido, 190 graus, tá bom? Vou deixar em torno de 35 a 40 minutos até eu ver que o fundinho dele está começando a dourar. Tome cuidado que o biscoitinho de nata ele não pode corar por cima, ele tem que se manter bem clarinho, bem branquinho, tá? E esfarelando, ou seja, aquela textura que desmancha na boca. Meus amigos, fiz questão de vir aqui, ó, para mostrar para vocês o ponto que vocês devem retirar esse biscoito. Tá vendo aqui, ó, que na parte de baixo aqui, ó, tá começando a corar, ó. Mas o meu biscoito continua clarinho, ó, continua clarinho. Então, é essa parte aqui, é nesse momento que você deve, né, tirar do forno. Então agora eu vou deixar isso aqui esfriar, tá? Esfriar mesmo, no mínimo meia hora, para depois retirar. E aí sim vai estar na textura perfeita, quebradiça, de desmanchando na boca, que todo mundo gosta. Fechou? Agora, meus amigos, é a hora que o filho chora e a mãe não vê. É a hora que eu vou fazer sua boca virar um brejo. Mas antes, olha só a qualidade desse biscoito de nata. Olha isso, meus amigos. E olha só essa bolachinha. Olha que coisa mais linda, ó. Olha aqui do outro lado, olha, moreninho do jeito que eu falei e clarinho. Agora, ó, vem comigo sentir o drama dessa textura, ó. Olha isso aqui, ó, ó. Olha isso. Olha aqui, meus amigos, olha. Ó, vamos nessa bolachinha aqui, ó. Olha isso aqui. Olha só como ela é crocante e esfarela, ó. Olha aqui, ó. Olha isso, meus amigos. Olha a qualidade desse biscoito. Ah, nem, viu? Agora, sente só a crocância desse trem aqui, ó. Vou comer primeiro essa aqui, ó.
Nossa senhora. Misericórdia. Bom demais da conta. Agora, sente o drama na crocância dessa aqui, ó. Espetacular. Vocês não fazem ideia do sabor desse biscoito de nata. Desculpa tá falando de boca cheia, mas o trem tá muito bom. Curtiram a receita? Se curtiram, não esquecem, senta o dedo com força nesse like. Se for novo no canal, se inscreva ativando as notificações para não perder nenhum vídeo. Fazendo essa receitola, me marquem, @WillProcópio. Ah, se quiser apoiar o canal, fazer parte aqui da nossa comunidade, seja membro. Combinado? Até o próximo vídeo. Fui!